E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui hoje para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre a interligação, né, que existiu entre as terras da América, né, as terras da África e também, no caso da Europa, né, ocasionada principalmente, né, pelo tráfico de escravizados. Né? Então a gente já vem discutindo sobre várias questões, né? Então a gente falou sobre como se dava, né, o processo de escravização, né, como é que isso ocorria lá na África, qual era a diferença entre a escravidão moderna e a escravidão antiga, né, quais eram os modelos de trabalho compulsório que existiram ao longo da história. E essa é uma informação muito importante para a gente poder entender, né, o peso que a escravidão moderna ela tem. Também falamos sobre todo o tráfico negreiro, como ele ocorria e quais eram, né, as consequências humanas de todo esse processo. Tá? Então hoje a gente vai comentar também ainda para aprofundar esse estudo, né, sobre todo o contexto ali da escravidão. A gente vai falar um pouco sobre os grupos, assim, de certa forma, majoritários, né, que foram vítimas também da escravidão é, e, e que principalmente, né, acabaram aportando no Brasil e se constituem ainda hoje, né, um dos principais grupos étnicos, né, que vieram para o Brasil, né, que no caso são os Yorubás, os Nagôs e também os Bantus. Né, então assim, são dois grupos étnico-linguísticos, né, então são grupos que envolvem várias etnias que compartilham uma língua comum e, e que foram, né, a maioria dos escravizados trazidos para cá vieram principalmente desses dois grandes grupos, né, de determinadas regiões da África. Né? Então, quer dizer, a gente vai comentar um pouco sobre esses povos, né, como é que eles se desenvolveram, o que, que eles representavam na África antes da chegada dos portugueses, né? E também vou comentar um pouco sobre como é que se dá a relação desses povos com esses traficantes, com esses europeus que passam a entrar em contato com esses reinos para trazer escravizados para a América, tá bom? Então, como sempre, né, sugiro, faça a leitura do capítulo, façam as anotações e dúvidas que surgirem durante a aula ou mesmo durante a leitura, anotem e enviem para mim lá no Google Class que eu vou respondê-los assim que possível, tá certo? Vamos lá para a gente poder começar. Então, a gente vai começar falando sobre os Yorubás, né? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre os Bantus. A intenção, né, é que a gente conheça assim, alguns elementos fundamentais, né, básicos desses povos. Estudar a história desses povos é algo realmente bem amplo, então levaria muito mais tempo, né? Claro, se a gente fosse se aprofundar, né, nos estudos desses povos, valeria a pena fazer várias aulas e tal. Né? Então, para a gente poder conhecer de maneira mais geral, a gente vai falar aqui um pouco, né, de forma mais rápida, só para a gente ter uma ideia, né, da dimensão, né, do impacto que a própria escravidão ela traz para a África, né, tanto para as vítimas como também para os reinos que vamos dizer assim, se voltaram para a escravidão, né? Como a gente já sabe, alguns reinos africanos locais eles vão voltar suas economias e suas atividades para o comércio escravizado, né? Então é importante a gente conhecer a realidade desses povos antes e depois também do contato com esses portugueses, né? Com esses europeus. Então olha só, os iorubás, né? Basicamente o que a gente pode saber? Os iorubás eles são um povo, né? São na verdade um grupo linguístico, são vários povos, né? Os iorubás no caso, né? Ou nagôs também são chamados assim. Eles constituem provavelmente um dos maiores grupos linguísticos da África, né? Ou seja, quando a gente fala de iorubás, a gente não está falando de um único povo. Tá? Isso é uma coisa muito importante de se perceber. Tá? Então, os iorubás, na verdade, compõem uma série de povos, né, que viviam ali, né, na região da África Ocidental, que vivem, né, na verdade, e que compunham uma série de, enfim, tribos, aldeias, etnias diferentes. Né? A grande característica, né, que vai unir esses povos, principalmente vai ser a sua língua, né? Então, quer dizer, ao longo dos séculos, lá na África surgiram, né, reinos diferentes
iorubás, né, de origem iorubá, como é o caso, por exemplo, do Reino de Ifé, né, por exemplo, o Império Oió, né, são alguns reinos que vão surgir e que têm, né, esse traço comum. E aí, como eu falei, também grupos menores que vão partilhar dessa língua e vão compor também o que a gente entende por ser os povos iorubás, né? De maneira geral, pessoal, esse povo ainda tem uma origem muito incerta, né? Por quê? Ainda não existem, né, muitos documentos que se refiram especificamente à origem do povo, né, dos povos iorubás. Vamos dizer assim, né, os registros, né, mais confiáveis, vamos dizer assim, sugerem que pelo menos por volta do século V a.C., esse povo já começava a habitar aquela região ali, né, próxima ao rio Níger, né, que é mais ou menos onde hoje é a Nigéria, né. Então, assim, essa é uma possibilidade, né. Só que, na verdade, essa origem ela também está envolta numa série de crenças, né, mitológicas, né, histórias lendárias que tornam ela um pouco incerta. Então, como eu falei, então não tem como a gente saber exatamente em que momento ou a partir exatamente de onde esse povo chega, né, como é que ele chega na região lá do Rio Níger. Provavelmente podem ter sido um povo, né, nilótico, né, que veio ali da região, né, da África próximo ao Nilo, né, e migrou em direção ao rio Níger. É uma possibilidade, mas ainda, né, é preciso fundamentar essa explicação a partir de documentos mais confiáveis. Né? Então, como ainda não existe uma origem muito fundamentada, ainda se tem muita especulação, né, muita hipótese e pouca comprovação de fato. Então, pelo menos a partir daí, você vai ter algumas comunidades já surgindo ali, né? Alguns registros arqueológicos sugerem a presença aí dessas comunidades aí, lá no século V antes de Cristo. No entanto, né, a gente vai ter mais evidências dessa presença já no século IX depois de Cristo, né? Então, quer dizer, ali você vai ter o início mesmo de fato, né, os registros arqueológicos que sugerem, né, fortemente a presença desses povos ali na região do rio Níger, mas já no século IX depois de Cristo. E aí você vai ter ali, né, na verdade, o surgimento de alguns impérios, alguns reinos, né, nas proximidades, que também vão se estabelecer, vão entre aspas, aí, entrar em contato com esses povos. Então, por isso que ainda existe uma certa controvérsia aí nesse momento aí, né, de estabelecimento dos povos iorubás, né? Esses reinos, né, que vão se formando ali ao longo, né, do primeiro milênio depois de Cristo, em sua grande maioria vão se organizar em cidades-estados, né? Então, basicamente, os iorubás, e isso de maneira bem geral, se organizavam em cidades-estados e essas cidades-estados elas eram governadas por chefes, né? Chefes políticos que eram chamados de iorubás, né? Então, quer dizer, basicamente você vai ter uma, uma série de cidades-estados, uma confederação de cidades-estados. Lembra que eu já falei, né? Uma cidade-estado é uma cidade relativamente independente, né? Relativamente autônoma. Ela não depende uma da outra para existir, tá? Para se governar, ela não depende disso. Então é como se cada cidade ela fosse, entre aspas, assim, né? Bem entre aspas, um país, né? Então, entre aspas, tá? Quer dizer, é como se fosse ali uma unidade autônoma, né? Que não necessita, cada um tem seu governante, cada um tem o seu rei, né? No caso aqui, eles eram chamados de obás. Dentro desse processo, né, então, como falei, surgem essas diversas cidades-estado, mas dentro desse processo destaca-se uma dessas cidades, que inclusive vai ser centro, né, do reino de Ifé. Né? Então, a cidade de Ifé é considerada aí uma das principais cidades dos reinos iorubás. Né? Então, quer dizer, a cidade de Ifé se torna ali um elemento central entre os iorubás, justamente pela sua importância, tanto política, né, política e religiosa, porque era considerada de certa forma uma cidade sagrada, né, então Ifé
se torna um centro, não apenas político, né, centro de poder, de governo, mas também um centro religioso, né, e é importante destacar que esses povos, né, são bastante religiosos, né, os povos africanos são bem religiosos, a religiosidade africana ela é bastante aflorada, então sendo um centro religioso, vai acabar, vamos dizer assim, né, trazendo, né, chamando de uma série de pessoas próximas, né, que vão para essa cidade justamente para vivenciar esse aspecto religioso. Outra questão é que era um entreposto comercial, principalmente das rotas, né, que passavam ali pelo sul do Saara, né, então acabava se tornando um entreposto bem importante. Então mercadorias de diversas regiões acabavam passando por Ifé, né? Então isso também destaca o contato que esses povos vão ter com outros povos de outras regiões da, da África Central, né? Então você vai ter um contato com o antigo, que era o antigo Daomé, né? Vai entrar em contato com o reino de Benin, alguns reinos ali próximos, né? E até mesmo as rotas transsaarianas também vão acabar entrando ali em contato com esses iorubás de fé. Então, quer dizer, é uma cidade que ganha uma importância, né, bastante grande até mais ou menos o século XVI, né? Que é quando isso começa a mudar com a chegada dos europeus, né? Então lá a partir do século XVI os europeus começam a chegar e começam a estabelecer postos, né? Feitorias que posteriormente vão ser usadas para o comércio escravizado, mas que inicialmente não era usado apenas para o comércio escravizado, mas comércio, enfim, de mercadorias de maneira geral, né? Bebidas, né? Tecidos e tal. E aos poucos esses portugueses, esses europeus de maneira geral, vão chegando, né, vão se estabelecendo nesse território, vão estabelecendo alianças, né, vão conquistando determinadas regiões, e isso vai levar, né, aos poucos ao declínio desses povos, né, porque vão ser, em sua grande maioria, vão ser alvos do processo da escravidão. Dentro desse contexto de chegada europeus, tudo mais, declínio da cidade de Fé e tal, a gente vai ter o surgimento e desenvolvimento do Império Oió, que é um império também que vai, inclusive, estabelecer uma relação muito próxima com os europeus, né, em relação ao comércio de escravizados. Né? Então, o Império Oió vai perseguir, vai capturar outros povos iorubás para serem comercializados como, como escravizados, né, com os europeus. Então, quer dizer, você vai ter uma série de povos que vai aos poucos, né, sendo alvo do processo de escravidão. Né? Então, um povo que antes se estabeleceu e que se desenvolveu numa região, mas que a partir do século XVI, principalmente, esse estabelecimento, essa estabilidade, entre aspas, ali entre os iorubás, ela vai ser abalada fortemente pela escravidão, né? E aí o Império Oió vai estabelecer um domínio muito forte uma atividade bem intensa, né, na captura e comercialização desses escravizados. Tá? Então tá aqui, ó, eu peguei aqui um mapa da África só para a gente ter uma ideia, tá? Para quem não conhece muito bem o mapa da África, esse é o mapa da África, né, seguindo a região, a divisão geopolítica hoje, né? Então mais ou menos aqui, tá aqui o Egito, tá, a Líbia, tá bonitinho do jeito que é hoje. Então aqui, ó, a Nigéria, tá? E aí a região aqui dos Yorubás era essa região aqui. Né? Então próximo aqui do Rio Níger, né? Então é uma região bem vasta e que vai compor, como eu falei, né? Vários reinos, cidades-estados, né? E claro também impérios, né? Posteriormente. É claro também é importante destacar que esses povos eles vão se espalhar também, né, para outras regiões daqui da Nigéria. Então aqui a gente tinha o reino de Benin, o Togo, né, que também vai entrar em contato, tem Gana aqui, né, tá bom? Então aí a região onde viviam os Yorubás. Tá aqui uma escultura, os Yorubás são bem conhecidos pelas suas esculturas em terracota, né, em barro, né, e também em bronze, né? Então aqui uma escultura em bronze, né, que é uma habilidade, uma técnica bem complexa, né? Produzir esculturas em bronze, então bem aqui tem uma escultura em bronze da cabeça do rei de Ifé,
né, chamado de Oni, né, o rei de Ifé ele era chamado de Oni, porque o rei era daqueles chefes políticos, né, o rei de Ifé ele era chamado de Oni. Aí, aqui também uma escultura, né, uma tigela de oferendas em madeira pintada, como eu já falei, né, que a religiosidade ela era uma prática bem intensa entre os povos yorubás. Inclusive, isso é perceptível quando esses povos são trazidos para o Brasil. Né? Então, quando você pensa, por exemplo, o candomblé, ele é um reflexo também dessa religiosidade, né, yorubá. Inclusive, a língua que é usada no candomblé é chamada de Nagô, justamente por fazer referência aí a esses povos. Então, aqui estatueta yorubá na região da Nigéria do século XX. Estatuetas feitas de madeira, terracota ou metal são o grande destaque da arte yorubá, como eu falei, né? Então a escultura era uma característica muito peculiar desse povo, tanto em madeira como em metal, como também terracota, tá? Uma espécie de argila. E é isso, né? Então, pessoal, aqui é pra gente conhecer, né, de forma mais geral quem eram os yorubás, como é que eles viviam mais ou menos, né, quais são os reinos yorubás e como é que se dá é, a, a, como é que se dá o processo da escravidão, né, quais as consequências que o processo da escravidão traz para esse povo em específico, tá? Então, novamente eu reforço, faça a leitura, grifem, né, as partes mais importantes e as dúvidas que surgirem, mandem para mim lá no Google Class, eu vou responder assim que possível, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.